Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma visão geral da parte de auditoria, quais são os campos que eu analiso, o que eu faço para conferir aí os chamados e validar para que eles fiquem o mais completo possível, tá bom? A auditoria eu utilizo uma visão que eu criei no Omni com todos os campos que eu preciso, tá bom? E eu utilizo essa planilha de apoio aqui, tá bom? Que ela tem a base e tem a parte que resume os números, tá bom? Bom, primeiro eu pego a coluna A e a coluna B aqui da minha base. Eu pego a coluna A e a coluna B da extração que eu fiz do Omni e eu colo na minha base. Por quê? A data que o Omni traz vem com data e hora. E eu só preciso da data. Então eu fiz uma fórmula aqui de esquerda para trazer apenas a data. Então ele traz a data abreviada. O restante eu copio e colo normal. Então eu colo aqui o restante na base e automaticamente já alimenta aqui a parte de números que eu consigo analisar a contagem de chamados, a contagem de produto reclamado. Então eu faço toda essa conferência, a contagem por funcionário. Então conforme eu vou preenchendo a planilha, ele vai alimentar aqui a parte de classificação, vai alimentar a parte de erros. Como eu não fiz nenhuma validação, aqui está zerado, tá bom? Então, quais são as validações que eu faço agora na parte de auditoria, tá? Eu tenho aqui o campo, deixa eu excluir isso aqui que é... Isso aqui é tudo do outro, parte antiga, tá? Eu tenho aqui o campo voz do cliente, tá bom? Que ele é essencial para fazer a validação. Eu analiso o tipo de ocorrência, né? Todos têm que ser reclamação. Então, quando eu faço a extração do Omni, eu já limpo, tá? Eu deixo só reclamação, deixo somente os operadores do saque, né? E colo aqui já a base limpa. Então, eu colei aqui a minha base. Eu venho na voz do cliente e vou apenas comparar o que tem no nosso script com o que eles preencheram, tá bom? Essa parte aqui é tudo isso que preenchem, tá? A categoria do assunto, o tipo de ocorrência, o lote e a validade. Nesse caso aqui, a Júlia informou que é um Eucerin, um Yaron no dia, que teve uma reação adversa, tá bom? Preencheu o lote, o motivo do lote em branco não foi necessário porque ela preencheu o lote e não preencheu a validade. Então, eu vou verificar se na parte da voz do consumidor tá exatamente com os outros campos. Então, eu dou uma olhada na parte da voz do consumidor, então eu bato se é o Yaron um dia mesmo, também não é Yaron um dia. O tipo de reclamação, reação adversa. O lote aqui tá como não foi informado, porém acredito que no primeiro contato não foi informado, aí a consumidora acabou retornando com o lote, aí preencheram, tá bom? Então, essa visão que eu puxei, provavelmente deu tempo do consumidor retornar com o lote e a validade, tá bom? Entre o tempo que ela abriu a reclamação e o tempo que eu puxei a visão, o consumidor informou o lote, tá bom? Validade não informado, quantidade paga, valor pago não informado. E a descrição do problema, eu analiso se realmente faz sentido ser uma reação adversa e eu analiso se está em primeira pessoa, tá bom? Fazendo todas essas validações, aí eu venho na parte do status, tá bom? Aqui que eu faço a classificação, tá bom? Aqui na coluna O. Se o status tiver como ok, quer dizer que o chamado está preenchido corretamente todos os campos. Se eu preencher como feed aplicado, significa que ela errou algo que eu não consiga corrigir. No exemplo, na parte do script, se ela não preencheu o script corretamente, ou colocou a descrição em terceira pessoa. Então tudo isso a gente aplica um feedback para a pessoa fazer a correção nos próximos chamados, tá bom? Se for algo que eu consiga corrigir, por exemplo, eu pego muito caso que a pessoa preenche o lote e a validade no script, só que não preenche no sistema. Aí eu vou no sistema, imputo essas informações e classifico como reclassificado.
Bom, na parte de voz do cliente, eu vou analisar aqui agora o caso da Ana Luísa. No sistema ela informou que é um Ecerin Sun, o Pigment Control, FPS 60, problema na embalagem. Aí eu vou analisar se realmente ela preencheu o Ecerin Sun, Pigment Control, rotulagem. O lote não foi informado no primeiro contato, a validade não foi informada no primeiro contato. E a descrição também está em primeira pessoa, tá bom? Tudo aqui está dentro dos conformes. Como a gente não tem o campo lote, ela justificou aqui na voz do cliente que o consumidor não informou no primeiro contato e a data de validade também não. Porém, ela não preencheu no sistema o motivo do lote em branco. Então, sempre que o analista não preenche o lote, ele tem que justificar por que ele não preencheu. Então, aqui na parte da voz do cliente, ele informa por que ele não preencheu, só que ele tem que botar no sistema também o motivo do lote em branco. Então, nesse caso aqui, faltou para a Ana informar o motivo do lote em branco. Então, entra no chamado, informa o motivo do lote em branco, preenche aqui como reclassificado, porque eu fiz a correção no sistema, e preencho aqui o campo de status como reclassificado, tá bom? Então, a análise aqui dos dois casos, a gente pode concluir que o primeiro chamado da Júlia estava tudo ok, o segundo chamado da Ana teve um errinho ali que eu consegui reclassificar e imputei a informação no sistema corretamente, tá bom? Aí aqui vem os números. A Ana abriu uma ocorrência, teve um erro, a assertividade dela foi 0. A Júlia abriu uma ocorrência, teve 0 erros, a atividade dela foi 100%. Então, é assim que eu realizo a auditoria. Então, às vezes eu pego um período para comparar, quando a gente monta a apresentação, pego a primeira semana, comparo com a segunda semana, qual foi a quantidade de erros, a quantidade de classificações corretamente, e a gente vê a evolução do time, tá bom? Como exemplo aqui, eu tenho a base de janeiro a final, tá bom? Então, aqui ó, todos que estão como reclassificado, todos que estão aqui na coluna O como reclassificado, eu tive que imputar alguma informação no sistema, tá vendo? Lote e validade principalmente, ó, esse caso aqui, o analista ele preencheu no script lote a validade, tá aqui ó, certinho, só que não preencheu no sistema, aí eu vou e preencho. Então, tem essa parte do retrabalho, tá bom? Mas é uma parte que a gente está treinando o time, que acredito que vai melhorar aí gradativamente conforme o tempo for passando. Então, esse aqui foi o resumo de janeiro: 550 reclamações, 398 a gente classificou corretamente, reclassifiquei 104 chamados e apliquei 48 feeds, tá bom? Então aqui também tem os dados individuais, a assertividade individual e tudo mais, beleza? Espero que